Ontem teve o debate da Gazeta junto com o My News, né, no YouTube, e chamou a atenção uma coisa que eu já vinha falando aqui, que é a dificuldade enorme, que eu acho calculada, de se controlar o Pablo Marçal. Ele é um sujeito que não tem limite nenhum, faz questão de dizer que não tem limite nenhum, e ele joga a conversa na lama imediatamente. Enquanto a coisa vai se encaminhando para o precipício, ninguém faz nada. Tinha hora que a gente estava assistindo aqui, né, mano? E aí eu gritava assim, pô, mas ninguém vai fazer nada. A sensação é por parte do telespectador mesmo, um desrespeito completo, porque são candidatos à prefeitura da maior cidade do Brasil, mais importante. E aí, o que você assiste é um show de horrores de um cara que arrasta todo mundo para a lama e ninguém consegue parar. Eu falei aqui, eu acho que foi correta a decisão dos três candidatos, o Nunes, o Marçal e o Datena, boicotarem o debate da Veja. E o resultado foi assim, acho que 4 vezes menos recortes do Marçal. Eu não sei o que deu na cabeça desses caras que eles deveriam ir no debate seguinte. Foram do da Gazeta, e a promessa é que teria regras mais rígidas, mais estritas. Mas o que se viu foi o contrário. Foi o Marçal mais solto ainda, e já abrindo, dando o tom da palhaçada, da maneira como ele queria e sem ser chamado a atenção. Eu me refiro à primeira pergunta que ele faz para o Boulos, em que ele chama o Boulos de Boulos. Aí já era para alguém parar e falar, ó, o seu concorrente, candidato, tem nome, o nome dele é Guilherme Boulos, não é Boulos. E aí ninguém fez nada. Quer dizer, já começa assim... Pergunta para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles desses, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Essa senhora aqui, se chama Denise Campos de Toledo, imediatamente ela deveria ter falado, candidato, eu vou pedir para o senhor chamar as pessoas pelo nome aqui. É assim que se faz uma conversa civilizada, não é um debate. Imagina eu chego para um almoço com o Vinícius, sei lá, Leandro, o Pedro e a Thalita, a gente começa a se chamar por apelidos detratórios. Então, né, fala cabeção, e aí, sei lá, né, vai daí em diante. Você já abre um caminho para o cara destruir a base de algo que podia ser uma conversa civilizada. Aí o Boulos, sei lá, né, respondeu... Bandido, condenado. Pronto, já foi. As pessoas estão descobrindo isso, vão descobrir tudo. Ainda mais ele até o dia 6 de outubro. Aí continuou o negócio, eu falei, pô, não é possível que ninguém ia fazer nada. Não é possível que vão deixar o cara seguir nesse tom. E ele foi. E aí ele resolveu fazer uma coisa que também deveria ter sido coibida, que é, no momento que a tela se divide, ele passa a fazer gestos, né, quando está no tete-a-tete com algumas pessoas. Nesse caso aqui, com a Tabata Amaral. Deixa eu botar aqui. Então, uma coisa. Isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta. É para ver quem aguenta mais essa encheção do saco. Então, isso aqui não é um jogo para quem tem melhor proposta. O cara vai lá para um debate e ele mesmo diz que o debate não é para quem tem melhor proposta. Se eu fosse isso, sou organizador de um debate, imediatamente eu dou uma dura no cara e falo, olha, candidato, você precisa, sei lá, se decidir. É sim para quem tem a melhor proposta. Não é para fazer o que o senhor quer. No final vira isso. Ele é o dono do circo, ele é o palhaço do circo, ele dá o tom. E aí os outros vão atrás, porque não tem o que fazer. Olha só. O Kiko aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Xingando, você está entendendo ou não? Kiko é o bolo. A cara do Datena, se você só quer ir embora para casa dele. É verdade ou não é, Datena? Olha lá.
coloca um sorriso para fora. Isso aqui é só um teatro. Quem quer proposta de governo, vai no site do TRE, tá tudo lá. O que a Chatábata está falando é que comprou a aeronave e a procuração foi para um despachante. Eles vão ficar inventando além. Terminou o tempo, Tabata, um minuto para a réplica. O que ele faz? Eu queria fazer um registro que o Pablo tá todo machão, né? Como ele sempre se apresenta, aqui, com exceção de que é contra uma mulher, deve ter algo aí no subconsciente. Mas ele, quando foi pro debate comigo, não respondeu a nenhuma das perguntas que eu fiz. Ou seja, coragem para falar, vocês sabem o que eu quero dizer. Agora, para sentar, ir para a rua conversar com as pessoas, escrever proposta séria, o que me consola, Pablo, é que diferente de você... A Tabata mandou bem mais uma vez. Eu vou tirar aqui porque é de lascar. Mas... não tem como você prestar atenção, isso é uma coisa de quem sabe muito bem o que está fazendo, no que ela está falando, se tem alguém do lado fazendo assim, gesto, ele está roubando a atenção no momento em que ela tem a tréplica. Não tem um canalha, não tem um Zé Mané nessa bosta dessa TV Gazeta, que todo mundo sabe, né? Ninguém assiste essa merda. Mas, pô, tinha lá uma mediadora que parecia uma professora de quarta série tentando conter o animal no fundo da classe, fica jogando chiclete na cabeça do coleguinha da frente. Ninguém consegue chegar e falar, olha, se continuar assim, eu vou embora. E vai embora. Isso aqui é um absurdo. Ela vai falando, ele vai fazer isso. Isso aqui é terra de gente honesta, gente batalhadora, gente séria. As pessoas podem até olhar e achar graça, porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso. Mas tenha certeza que gente séria, como as pessoas com as quais eu cresci, não querem um palhaço como você, não. Elas querem o transporte público funcionando, elas querem mais emprego, elas querem mais educação. Infelizmente. Não, e agora a gente vai votar no palhaço. Aí, o alto comissariado resolveu intervir quando a coisa saiu definitivamente de controle e foi o grande momento desse lodaçal aqui, que foi quando o Datena resolveu partir para cima do Marçal. E eu digo para vocês, dentro do que o Marçal reestabeleceu, repactuou como um debate, eu acho que o Datena estava coberto de razão. Eu acho que o Datena, na próxima vez, precisa levar ou um cara para dar, sei lá, um susto no Marçal com um porrete ou mesmo uma arma e libera geral. E aí pronto, né? Joga o negócio de fato no que é, num espetáculo do Coliseu, com gladiadores e alguém que morre no final. Ou então, sei lá, né? Me parece que não é difícil. Senta os coordenadores e assessores e falam, isso pode, isso não pode, isso aqui. Agora, de parte da emissora que está fazendo a organização do debate, precisa também ter mais pulso para conter cenas como essa aqui, porque senão isso aqui é o começo de algo que eu acho que vai terminar em tragédia. Ia ser uma grande cena, hein? Ia ser um negócio incrível. Mas eu acho que não é longe do futuro real, não. Se a coisa continuar nesses níveis de baixaria, com o Pablo Marçal xingando os outros, não chama pelo nome, insinua de novo que o Boulos tem problema com cocaína. Na hora da réplica, ele fica aqui, tela dividida, fica fazendo o símbolo dele, dispersando, e ninguém fala nada, levou. É claro que ele levou. Desrespeitando as regras da democracia. É assim que se normaliza o fascismo. Agora, se é para passar mesmo essa linha, então, eu estou falando sério aqui, sugiro aos concorrentes do Marçal que levem leões de chácara, que levem seguranças, que levem gente armada para poder se defender de um sujeito desse, que não tem limite nenhum. Mundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse do Ricardo Nunes, que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer, porque é um mentiroso quanto mais, que mente para as pessoas e engana as pessoas na internet. E um risco na democracia.
Bom, nós terminamos o direito de resposta da Atena, Pablo Marçal foi concedido, mas eu peço que, enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio, porque nós vamos ficar nessa situação indefinida de um ficar pedindo direito de resposta por causa da provocação do outro. A gente não está no local informal, nós estamos no debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Fica aqui do lado. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Olha aí, ó. Devia ter ido pra cima. Devia ter ido pra cima. Por favor. Tá desequilibrado. Quer ser prefeito ditador? Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Retornem, por favor. Você está formalmente advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Olha, cara, nem a mas você estava provocando ele. A minha escola era assim. Nós vamos concluir esse bloco. Está concluído. Patético, patético. Deixaram o cara sambar na cara de todo mundo. E aí, quando era tarde demais, ela tenta conter uma situação que, é claro que estava se encaminhando para isso. Ela não sabia o que fazer, o Josias, que estava lá, foi humilhado pelo Pablo Marçal também. Não tinha ninguém capaz de conter o sujeito, e xingava todo mundo. Ou, assim, né, há volto a dizer, um pacto, eu acho que é o que eu já defendi aqui, que aconteceu na França, na frente... contra a extrema-direita, que juntou a esquerda e o centro-macronista. E acabaram levando ali, em nome de desistências, né? O candidato que estava mais bem colocado do centro ou da esquerda, abria a mão para um apoio do outro. Porque, do jeito que está, é uma cumplicidade. Do jeito que está, é uma noção de que o Pablo Marçal está sendo normalizado. Normalizado. Ele dá o tom do debate, ele xinga, ele depois explora isso, ele faz 300 mil recortes, e não tem uma coisa que passou a ter em alguns debates nos Estados Unidos, que é uma checagem ao vivo. Vinícius, a gente consegue, cara, aqui, com os nossos parcos recursos, saber quando o cara está mentindo ou não, né? Ao vivo mesmo. Entrevista, a gente chega e fala, isso aqui não está correto, isso aqui não está correto, isso aqui está certo, tal. Meu, é impressionante, porque são 5 caras lá, muitos deles mentem, jogam números ao léu, e tem um que é mitômano, que é um bolsonarista, Avan Laletre, que é um cara que tem, assim, uma ficha policial gigantesca, condenado na justiça, que vive da mentira, e ele vai lá e manda de novo que o Lula tem 1 trilhão, não sei aonde, que é o maior bandido, o maior ladrão da história. E não tem ninguém para fazer a moderação, quer dizer, eles não servem ao eleitorado. A imprensa não está servindo para fazer a moderação e conter o fascismo. Muito pelo contrário, está dando gás e dando gás e dando gás. Eu volto a dizer, o próximo debate, ou vou dar 3 alternativas. Mais um boicote, tá? Porque com esse cara não tem condição. Enrolando regras rígidas, mas que tenham que ser aplicadas. Em não sendo aplicadas, eu acho que tem combinado o candidato ser expulso. Não foi expulso. Então, o outro que está sendo roubado com mentiras, está sendo acusado de cheirar cocaína, por exemplo, e chamado de Boulos, pode chegar e falar, eu vou embora daqui. E eu acho que é uma coisa assim que deveria ter uma combinação aí. E a terceira alternativa é partir definitivamente para a porrada. E aí libera arma, libera chicote, libera porrete e eles partem para o que o Marçal quer. É na lama? Já que ele está jogando na lama, então tá bom, tá liberado. Joga-se tudo na lama, não precisa ter proposta, ele fala, num programa de debate, que é um teatro, não precisa ter proposta. Aí a pessoa que organizou o debate, lá na TV Gazeta, está ouvindo aquilo e não passa nada. A pessoa tem sangue de barata. Que tipo de vagabundo que é esse jornalista também, que ouve um troço desse e não fala nada. É de lascar. Esse sujeito aí, São Paulo corre um sério risco de elegê-lo. De elegê-lo prefeito de São Paulo. Estava falando agora com meu irmão,
tem o cunhado dele que vai votar no Pablo Marçal. Foi muito bem ontem no debate. Ele conseguiu desestabilizar os outros. Ele conseguiu deixar as pessoas, né, ali sem chão, porque ele é muito mais corajoso, ele não é político, e etc e tal. Ele fala que o povo quer ouvir. Porra, quer dizer, nós temos de um lado o Alexandre de Moraes, apesar dos exageros, tentando segurar o Brasil, né, de cair no abismo de vez, e aí nós temos, ao mesmo tempo, a força das redes sociais criando esse monstro que pode muito bem virar prefeito de São Paulo e jogar tudo que a gente entende como um espaço para se discutir políticas públicas para a cidade, transformado num lamaçal, num show de horrores na lama, por causa desse delinquente aí que não tem uma pessoa, nem os candidatos, arrisco de dizer, com exceção da Datena, que deu a única resposta possível, que ia ser um soco na cara dele, para chegar e falar, parou isso aqui. Sim, ele é um perigo para a democracia. Diga lá, Vinícius. Se o cunhado fosse bom, né, Kiko? Começava... Olha só, eu concordo, assim, é difícil, né? Eles foram ao primeiro debate na Rede Bandeirantes e aí o Marçal fez o que se viu que ele fez, né? Ao ponto deles se recusarem no debate seguinte. Nesse terceiro debate, as candidaturas todas anunciaram, agora a gente vai, porque foram definidas regras mais claras, e a gente agora vai conseguir fazer um debate civilizado, etc, etc. Aconteceu o que a gente viu. 3 pontos eu acho essenciais, assim, que para um eventual debate da Globo, com a participação de todos eles, teriam que ser revistos. Primeiro, é esse, né? Não pode fazer gestos. Nossa, mas é umas coisas tão óbvias. Eu acho que isso não estava nem previsto. Não estava previsto nas regras do debate que não podia ficar fazendo gesto enquanto o outro está falando, porque ninguém nem imaginou que alguém ia ter a capacidade de fazer esse negócio infantil, né? E leviano. O Marçal, ele desafia a criatividade das regras, porque ele cada hora inventa um jeito. Então, esse aí, claro, não deve poder fazer gesto. Não pode ficar chamando com apelido, e todo mundo entrou nessa também, né? Todo mundo desceu cara, todo mundo. Dele. O Nunes chamou de Pablito, né? Aí, puta, cara, já baixou o nível aqui, né? O Nunes já começou chamando de Pablito, depois Tchutchuca do PCC, e aí foi daí para baixo, né? E o terceiro é isso, das fake news, né? É uma fake news tão ridícula essa aí de que o Lula... Agora, e ele vai ampliando. Antes ele falou que o Lula tinha desviado 1 trilhão. Agora ele falou que desviou mais de 1 trilhão e é o maior corrupto da história da humanidade. Eu sei que não precisa, mas, sabe, assim, é isso. A checagem devia existir. Olha isso aqui. Essa reportagem é de 4 de fevereiro de 2021, da agência Aos Fatos. É falso que o PF descobriu que o governo Lula deixou rombo de 1 trilhão. Todas essas mentiras que ele conta são de fácil verificação. De resto, tem umas que não precisa nem verificar. É só falar uma mentira. Todo mundo sabe de tudo isso comum que ele está falando bobagens, né? Então, são 3 coisas muito simples que podiam ser feitas para arrumar. Mas eu acho que aí a gente arrumaria essa, você daria um jeito de vir com uma nova subversão das regras que não estava nem prevista. As pessoas nem imaginavam que era possível. Eu acho que devia ser feito o debate na Rede Globo utilizando a regra que a norma eleitoral permite. Não é obrigatório chamar candidato cujo partido não tem representação no Congresso. O dele não tem. Vamos fazer um debate sem o Marçal, pô. A lei permite, a lei nos ajuda a ter um debate civilizado. Por que não exercitar a lei e não chamar esse delinquente que já disse que está ali para fazer teatro? Né? É muito ruim o debate. Me deu vergonha alheia, porque de algo que eu faço parte, porque é um debate da minha cidade. Os outros candidatos que estão se propondo aqui, é isso que eles estão... Uma coisa pior do que o Chaves. A escolinha lá com o professor Girafales era menos zoado que aquilo. Uma coisa pior do que os debates do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos tem umas 3 ou 4 esquetes de debate eleitoral que eles vão ter que rever. Elas ficaram velhas. Elas estão mais fracas do que o debate de ontem. Elas queriam mostrar, por meio do exagero, por meio do absurdo e do humor, como os candidatos são ridículos. Elas deixaram de ser exageradas. Elas estão aquém do que aconteceu ontem. Então não dá, o Marçal... Agora, eu, ao contrário de você, viu, Kiko, estou bem mais otimista, juro para você.
Eu acho que existe um teto, é o teto do bolsonarista, esses 30% de pessoas que acham bonito esse tipo de arruaça, que acham bonito, que não ligam que o cara roubou velhinho e podem votar nele porque acham graça e porque são iguais a ele. 30%, ele não vai subir desse teto. Essa é a minha opinião, sabe? Eu estou torcendo para que a candidatura dele não seja impugnada, ele vá ao segundo turno, tomar um pau do Guilherme Boulos. Não sei se vai acontecer, porque eu acho que ainda o Nunes vai se recuperar. Não é possível que depois do que foi publicado ontem no portal UOL, as coisas, mais de 30% das pessoas votem nesse senhor, 30% vota. Ora, tem o áudio dele combinando como roubar velhinho, contando o que fez. Tem o áudio do pai dele falando, filho, honra o seu pai e a sua mãe, vai lavar prato, vai ser servente, vai fazer o que você quiser, mas não faz isso. Não faz um negócio desse. Tem ele falando, a Polícia Federal tá aí. Ele, nossa, a casa caiu, não sei o quê. Poxa, é um quadrilheiro. 30% vão votar. Mas ainda tem tempo para eleição, para as pessoas, para o palhaço perder a graça, para pelo menos 70% do eleitorado, viu, Kiko? Essa é a impressão que eu tenho. Esse senhor aí, ele vai ser uma triste lembrança da democracia brasileira, quero crer, viu, Kiko? A gente diverge nessa, mas é o que eu acho, viu? Puta, eu queria muito acreditar em você, mas depois da eleição do Bolsonaro, eu não duvido mais de nenhum tipo de eleição de delinquente, infelizmente. E ele é um Bolsonaro, como eu disse aqui, a Van Letter, né? Eu acho que ele leva adiante a política como uma forma delinquente, você levar um recado e ainda com o narcotráfico junto, que é essa questão aí do PRTB, o partido dele, e a quantidade de gente ligada ao PCC e a cocaína. Esse sujeito é o pacote completo de uma extrema-direita extremamente perigosa e que é despolitizada e que alcança gente com quem a esquerda não dialoga mais. O pobre, inclusive, que enxerga esse cara como exemplo de alguém que se deu bem, sabe? Que está rico e que fez uma carreira por conta própria, o self-made man. Essa coisa de pobre de direita, que é um fenômeno brasileiro. Bastante... E na Argentina também, pobre de direita. Na Argentina também. Ele parece o Milei também, né? Ele lembra o Milei. Então, eu não subestimaria, não. Além do mais, a mídia, por que convoca esse sujeito para os debates, uma vez que, como você bem lembrou, ele não tem aí representação no Congresso Nacional, não é isso? Então, não tem nada na regra eleitoral. É porque ele dá ibope, vira show. E aí entra o descompromisso da mídia brasileira com a democracia, com qualquer tipo de coisa que se pareça com um projeto nacional de manter o Brasil longe de aventureiros. É um circo que o Pablo Marçal, por exemplo, foi convidado por empresários para ir num jantar e foi muito bem recebido. Os empresários ficaram impressionados com ele. Ele é muito mais do que ele aparenta, sabe? Não é de hoje que os empresários vão lá e se juntam a quem está oferecendo uma alternativa para o candidato de esquerda. E dessa vez é esse Pablo Marçal. E começa a ser normalizado. É o empresário a Faria Lima, o jornalista, e aí, finalmente, claro, a Globo. A sabatina dele da Globo já tinha sido uma vergonha. Ele com a Natuza, falando que ia processar a Natuza, e aí a Natuza não responde nada, enfim, um show de horror. E agora ele está aí, na Gazeta vai fazer isso, e na Globo, eu aposto com você, ele vai fazer a mesma coisa. Diga lá.